Olá pessoal, eu me chamo Edmara Monteiro, faço parte aqui do Clube de Livro da comunidade de mulheres intelectualmente ativas. E neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião sobre os melhores livros já publicados na história. São livros que eu li, reli, que fizeram parte, fazem parte da minha história e que acima de tudo são os meus queridinhos. Eu quero começar por um livro que eu já comentei aqui em outro vídeo, mas que eu continuo achando o meu queridinho e o melhor livro, um dos melhores livros já publicados. Esse daqui, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Para mim, esse livro todo mundo precisa ler e acima de tudo, gente, fala sério, é um livro assim maravilhoso, tá? Então, fica aqui a dica deste livro que trabalha a sua perspectiva de ver o mundo, a sua visão de mundo e, acima de tudo, o poder do seu subconsciente. Coisas que você nem sabe e que nem pensa que podem transformar a sua vida e mudar a sua estratégia de ver a forma, de ver a vida e que você carrega presas e aí precisa realmente ressignificar algumas coisas, ok? O segundo livro é um livro assim que foi escrito há muito e muito tempo e que para mim e para muitas pessoas é um livro que ele é muito atemporal. E eu falo assim, gente, como esse livro foi escrito em 1938 e até hoje ele é muito atual. E nada menos tinha que ser, né, do meu Napoleão Hill, gente. Mais esperto que o diabo. Que livro fenomenal. Esse livro conta, né, as histórias, é um diálogo, na verdade, né, do diabo com a mente. E aí ele faz, assim, cada leitura do comportamento humano, da forma da gente ver a vida, do capitalismo, tantas coisas, assim, sabe, da nossa vida, das coisas que a gente carrega na nossa história e que, assim, gente, sensacional, sensacional. Eu não tenho palavras para falar de Napoleão Hill, porque ele é muito bom, muito atemporal. E assim, o mistério revelado, a liberdade do sucesso, e ele traz assim grandes histórias, grandes reflexões. E eu fico pensando, como um homem em 1938 conseguiu escrever um livro desse? Sinceramente, não tenho explicação. Então, conheçam Mais Esperto que o Diabo. Outro livro é um livro assim que ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. Daniel Goleman, ele fez assim a leitura, a descoberta do século, quando a gente começou a trabalhar a questão da inteligência emocional. E ele realmente revolucionou aí a história e hoje a gente sabe que para ter sucesso a gente precisa ter inteligência emocional, né? Então é uma das grandes habilidades do século XXI. E para mim, ele foi o cara quando ele escreveu esse livro aqui, Inteligência Emocional. Então ele é o pai, ele é o percussor disso. É um livro extremamente grosso, mas é um livro assim muito bom e ele trabalha toda essa questão da inteligência emocional, de como a gente tem que adquirir essas habilidades, do como isso faz parte da nossa vida, até pra gente ter o sucesso. O sucesso não é que diz respeito ao dinheiro, mas de você viver de uma maneira plena, de você se conhecer, se permitir, saber até onde você vai, os seus limites, sabe? Então fica aqui a dica, e esse pra mim também é um dos livros assim de maiores sucessos na história, tá? E pra começar e para encerrar, eu trago aqui uma obra de Nicholas Taleb. Eu tenho 2 livros dele que eu gosto muito e que para mim assim são fantásticos, né? Antifrágil, mas ele não tá aqui, não trouxe, embora eu esteja falando dele, mas eu nem coloquei ele aqui. Mas depois de Antifrágil, esse aqui, A Lógica do Cisne Negro. Meu Deus. Eu fiz até um texto dele no meu Instagram falando da leitura que eu tive nesse livro e do quanto ele foi impactante na minha vida. E ele é um clássico porque ele vai trabalhar muito com a gente essa questão da tomada de decisão, da probabilidade, incertezas que a gente carrega aí, sabe? E sempre trabalhando aqui as questões de 3 pilares, né? Imprevisível, probabilidade, tomada de decisão. Então, assim, é muito bom.
Pra gente que trabalha na área da administração, negócios também, fica essa dica. E por fim, também na área daí de negócios e que a gente carrega sempre pra nossa vida também, esse livro aqui é fantástico. Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. Ai, meu Deus, esse livro aqui é sensacional, muito bom mesmo. Já lemos no clube de livro 3 livros, acho que desse autor, mas esse aqui pra mim é o meu queridinho. Então fica aqui essas dicas, tá? E uma coisa, esse livro aqui ele foi considerado o melhor livro de 2011, então tá aí. Então são esses meus livros que eu acho que são os melhores livros já publicados aí, mas que fazem parte da minha história, é o meu olhar, é a minha visão sobre os livros, né, e tudo aquilo que a gente já leu aqui no Clube de Livro. E eu quero convidar você a ler, a conhecer uma dessas obras, a se inscrever no nosso canal, a comentar, né, se você já leu, se você lê, comenta aqui qual foi a sua experiência, nós estamos aqui para conversar com vocês, tá? Até lá e até o próximo vídeo.